Bom, olá pessoal, aqui estamos para mais um estudo Vida e Obra de Leon Denis, dando sequência ao livro escrito pelo Gaston Luce, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra. Hoje iniciando o capítulo A Religião do Futuro. E para ajudar na coordenação, hoje nós temos o Tarso, né? Já com a ausência do nosso Gustavo. Mas é um capítulo muito interessante que a gente vai trazer aqui. Eu trouxe alguns livros, depois o nosso companheiro Jonathan está enrolado para editar esse tanto de obra, porque é o seguinte: nesse capítulo Leon Denis fala de vários, Gaston Luce na verdade reúne aqui vários livros que Leon Denis escreveu na sua época. E eu trouxe alguns outros que foram depois publicados pela editora Selde, né, que reuniu ali alguns artigos. Inclusive, eles foram espertos, né? O pessoal assim, foi bem atento à biografia de Denis, que percebendo as dicas que o Gaston deixou aqui, dessa série de artigos escritas por ele na época, né, do início do século XX ali, 1920, eles foram atrás desses artigos, encontraram eles em francês, e aí eles reuniram e lançaram algumas obras, e tem material para lançar outras. Então realmente é uma atitude muito bacana da editora, que trouxe para todos nós, para o português, aquilo que Leon Denis escreveu e que não tinha sido ainda publicado. Então eu vou falar aqui um pouco mais para frente, ao longo do estudo, mas a gente já deixa essa dica aí para todos aqueles que, quando vê livro inédito de Leon Denis, já me perguntaram isso, né? A gente divulgou aí o lançamento dos livros. Como assim livro inédito de Leon Denis? Ele está através de algum médium ditando alguma mensagem? Né? Porque ele já desencarnou há um bom tempo. Já não, é inédito porque é uma obra, a gente pode dizer quase póstuma, né? Organizada depois da morte de Leon Denis, mas que foi escrita pelo próprio enquanto estava encarnado. Mas o capítulo A Religião do Futuro, o Gaston vem colocar uma informação, né, de que no fim da guerra, Leon Denis tinha recebido em Tours a visita da senhora Ella Wilcox, poetisa e romancista americana de certo renome, que traduzia para o inglês o problema do ser e do destino. Ela estava acompanhada de alguns amigos yankees que seguiam o espiritismo. Então essa aqui, ela é uma autora, até pesquisei ela há um certo tempo, realmente foi muito importante na sua época. Ela era muito famosa e, para surpresa de Leon Denis, em certa ocasião ela solicitou a ele a permissão para traduzir para o inglês o problema do ser e do destino. Obviamente Leon Denis autorizou, e aqui logo depois da Primeira Guerra ela sai dos Estados Unidos e vai até a França, em Tours, visitar Leon Denis, por quem ela tinha uma certa estima. E aqui vai colocar que essas visitas eram um estímulo para Denis. Alguns de seus familiares haviam morrido na guerra, outros, feridos mais ou menos gravemente, estavam espalhados pelos hospitais militares. E a gente percebeu lá antes, né, que a senhora Forguet havia desencarnado, então Leon Denis estava se sentindo ainda solitário. Então essas visitas, que aconteciam com certa frequência, elas reanimavam Leon Denis. Quem vai trazer mais detalhes a respeito delas é a própria Claire Bumar. Ela vai dizer que Leon Denis recebia quase que diariamente a visita daqueles amigos mais próximos, que iam ali trocar ideia, conversar sobre alguma coisa. Nos fins de semana também essa visita se mantinha de maneira mais intensa, né, porque aí as pessoas talvez tinham mais tempo, mais condições de visitá-lo. E aí a gente avança aqui. Eu esqueci de falar a página do livro, né, 261, o PDF, página 190. E aqui é interessante, a gente falou no programa, no estudo anterior, eu confundindo com um programa aqui já, né? A gente falou no estudo anterior que a Revista Espírita havia sofrido uma interrupção por conta da Primeira Guerra, e que Jan Meyer, grande amigo de Leon Denis, havia então investido seus recursos pessoais
para que a revista retomasse as publicações mensais. E Leon Denis, assim como Camille Flammarion e vários outros, mantinham uma publicação frequente na revista. E aí aqui vai dizer então que num dado momento ali, logo depois da Primeira Guerra, Leon Denis recomendava aos conferencistas que recomeçassem a propaganda oral, usando a palavra não para brilhar, mas porque ela é uma força, e sugerindo, em face dos interesses populares, uma série de assuntos para desenvolver. Olha que interessante. Esse artigo, por exemplo, eu não me recordo de vê-lo ainda. Mas Leon Denis, utilizando-se da sua autoridade, né, moral no movimento espírita e do espaço que ele tinha na revista espírita, para dizer aos companheiros: gente, vamos voltar a fazer palestra. A guerra já acabou, a gente já tem agora por obrigação retomar a divulgação através da oratória, através da fala, da exposição. Faz um alerta para que eles fizessem isso não para questão de alimentar o personalismo, não para fazer brilhar o próprio nome, mas realmente pela força que tem a palavra, né, falada. A gente ainda hoje, né, tantos anos depois, a gente percebe que nas casas espíritas as palestras têm muito mais frequência do que os estudos, né? Que a exposição, ela ainda chama muita atenção, ela ainda é um meio realmente que atrai muita gente. E Denis, nesses mesmos artigos, ele ainda sugeria assuntos para ser abordados pelos conferencistas. Então aqui a gente percebe a liderança natural que ele exercia, e aí a comunicação da época, digamos assim, em massa, se dava através da revista, né? Não tínhamos os recursos que a gente tem hoje. Então a revista era uma maneira fácil em que Leon Denis tinha de entrar em contato com todos os demais espíritas, obviamente que eram assinantes ali da revista. Sobre essa questão da divulgação, desde o nosso estudo passado, eu estou lembrando daquele livro lá do Cairbar Responde, sobre a atuação de Delane e Cairbar à frente da divulgação espírita mundial, né? E Cairbar no Brasil, no caso. Então é interessante, né, essa exortação que Denis faz para os conferencistas da época para continuarem a divulgação, porque ela que é a força mesmo que embasa ali os estudos e o avanço ali do conhecimento espírita, né? Porque, igual o William falou mesmo, e a gente até estava falando agora há pouco, às vezes a gente se concentra muito em algumas atividades, sendo que cada um ali vai ter a sua especialização, a sua habilidade específica, e aí cada um ali com a sua especificidade pode ir contribuindo para o todo, né? Não é nem tirar um nem outro, né? Nem as atividades mais, vamos dizer assim, as atividades do pão material e as atividades do pão espiritual. Porque esse capítulo vai falar justamente sobre isso, sobre a religião do futuro, que é a união de ciência e religião. Ele vai falar um pouco mais à frente, né? Mas que são esse complemento, né? Aí, até busquei algumas coisas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa aliança entre ciência e religião, que é justamente isso. Uma está sempre complementando a outra e sem excluir, né? Porque senão, se a gente falar que ou a religião, que são aquelas, vamos dizer assim, que são as leis morais, ou a ciência, que são as leis materiais, se uma das duas estiver com a verdade e a outra não, então elas não vêm de Deus, não vêm das leis naturais, né? Uma teria que excluir a outra. Mas retomando sobre essa parte da divulgação, é interessante, né? Porque a gente vai anotando os detalhes, e aí eu lembro lá no começo da biografia, quando eles faziam aquelas sessões de relembrar dos desdobramentos, né, das reminiscências, e aí eles visitam aquele senhor lá da caverna que tinha ali uma nova revista, tudo em termos simbólicos, né? Mas ele tinha uma nova revista e que aquela revista seria no futuro um instrumento para a divulgação do espiritismo, e que o Denis
contribuiria mais ainda com aquela nova divulgação. Então, assim, são simbologias, mas desde a encarnação dele, ele já está à frente ali desse movimento, coordenando, né, e exortando os outros espíritas para reforçarem essas bases da divulgação oral, né? Eu só preciso retornar num ponto aqui. Vou dar uma de Gaston Lúcio agora, né? Porque lá quando ele fala aqui no livro, e eu cheguei a ler aqui no começo, né, dos feridos mais ou menos gravemente, né, dos amigos e tudo mais, aí eu me lembrei que o próprio Gaston Lúcio foi ferido na guerra, né? E aí eu pesquisei aqui, é até bom para explicar, que às vezes o pessoal vem mexendo em telefone aqui e fala assim, nossa, o povo é tão viciado que não larga o telefone nem no estudo que está sendo gravado. Então é muito a pesquisa. Gaston Lúcio foi agraciado com a Cruz de Guerra 1914 e 1918 e com título de oficial da Legião de Honra, e que tanto na guerra como na vida civil cumpriu seu dever, todo o seu dever, mais que seu dever. Alcançara o posto de subtenente quando perdeu o braço direito, o que lhe fez sofrer todo o resto da vida. Retornando à vida civil, fundou a Mútua dos Antigos Combatentes do 66º RI. Não sei o que significaria essas iniciais, mas certamente alguma coisa vinculada ali, né, aos soldados, aos feridos, enfim. Então a gente vai ver na internet, quem for procurar alguma imagem, por exemplo, do Gaston Lúcio, vai achar de fato ele sem o braço. Tem a imagem dele, eu vou mostrar para o pessoal aqui, mas aí depois o Jonathan coloca lá na edição. Ele realmente perdeu o braço ali na primeira Guerra Mundial, braço direito. Isso. Então Gaston foi uma das vítimas aí, e o que o fez, obviamente, retornar assim que foi ferido para casa, né? E aí aquele ponto, né? Perder o braço é bom ou ruim? Depende, né? É ruim. Mas a gente pensa assim, perdeu o braço, fez voltar para casa mais cedo. Se não tivesse perdido o braço, podia ter ficado e morrido. Então é tudo questão do ponto de vista, né? Então, voltando aqui para a questão do estudo que a Leon Denis fazia na revista, em 1920 apresentou uma panorâmica moral do após-guerra numa série de artigos penetrantes. E que o Gaston destaca um trecho, eu vou ler aqui só apenas a parte final, mas se alguém quiser citar mais, fique à vontade. A elite a quem me dirijo, escrevia ele, é digna de ter um nome que ela saberá glorificar e imortalizar um dia. Esse nome é o de juventude idealista. E aí isso aqui foi colocado então já no segundo livro dessa série aí desses livros, né, reunidos artigos publicados pelo CELD, que é o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, em que de fato Leon Denis faz aqui uma analogia ou um contraponto entre a juventude idealista, que de fato ele traz aqui essa questão de que a juventude cheia de ideal, daquela vontade de transformar o mundo. Eu sempre, quando penso nisso, me lembro da Greta Thunberg, que é essa jovem sueca, né, que agora em 2019 está com 16 anos e realiza assim, um trabalho fantástico nessa questão ambiental. É uma jovem que traz consigo um ideal, um anseio, um desejo, assim como a indiana Malala. São jovens, né, que você percebe que são diferentes. Assim como temos vários outros que às vezes não têm essa projeção a nível mundial, mas que no próprio centro espírita, na evangelização, na mocidade, a gente olha assim e fala, esse aqui é diferente. Traz aquele anseio, aquela necessidade de fazer algo mais do que simplesmente não fazer nada, como muitos jovens atravessam esse período, né? Simplesmente preocupados com as questões do mundo material. Então Leon Denis exalta a figura do jovem idealista, fazendo ali então um contraponto em relação à juventude que ele vai chamar de frívola. Aquela juventude que passa sem se preocupar com grandes coisas, como é o caso de muitos de nós. Talvez aqui nós passamos essa fase da juventude, daquela mocidade, sem as preocupações mais elevadas.
Lembrando que nós tivemos aqui neste ano o 2º Congresso Espírita Leon Denis, né, em que foi abordado na mocidade, no Congel de Jovem, justamente as duas juventudes. E que eu chamo de youtubers espíritas, que é o Coaching Espírita, que é o Júlio Sena, a Carol Oliveira do canal Meninas Espíritas e a Ana Talavera, que é do canal Spirit Talks. Eles, de maneira muito interessante, colocaram um novo nome, né? Eles atualizaram a versão de Leon Denis, chamando a juventude idealista de juventude raiz e a juventude frívola de juventude Nutella. Então é uma maneira bem engraçada, interessante, para trazer para a atualidade, chamando a atenção do jovem, né? Que você fala assim, é idealista? Não, eu não tenho ideal não, mas peraí, mas vamos mudar aqui, vamos entender, talvez você seja e não saiba, né? Então, realmente, esse livro aqui, Um Olhar sobre o Tempo Presente, é um livro curto, mas que vale a pena, porque traz reflexões valiosíssimas. E fazer só uma comparação dessa questão da juventude idealista com o próprio Leon Denis, que no comecinho lá da biografia, quando o Gaston Lúcio vai falar que ele não era do tipo de aceitar o desconhecido, né? Que ele estava sempre instigado ali pelas perguntas, pelas dúvidas, e ele não aceitava os dogmas, porque ele acreditava que não existe coisa que não pode ser conhecida, né? Então parece que já é como é que fala? Ele já tinha esse idealismo dentro dele ali, latente, né? Então ele foi o jovem idealista, né? E aí ele conseguia fazer bem essa distinção. Outra parte também, por exemplo, é quando o Gaston Lúcio fala que ele já tinha na juventude aquelas dúvidas que as pessoas só vão ter diante das calamidades, diante ali das grandes provas, né, que é uma enfermidade, a perder um parente muito querido, e ele já tinha aquelas dúvidas como jovem, né? Então ele já se questionava, ele já era idealista, ele já era um jovem idealista, né? Se você pega, né, a gente pode citar aqui vários exemplos, mas você pega o próprio Kardec, embora ainda não vinculado ao espiritismo, que ele chegou na doutrina com 50 anos praticamente, Kardec na sua juventude, tendo estudado com Pestalozzi, pouco tempo depois ele já se destacava ali como grande pedagogo. Enquanto aluno de Pestalozzi, Kardec, talvez ali com seus 16 anos também, ele ajudava, tem alguns relatos que ele ajudava Pestalozzi nas aulas. Você pega, era um jovem diferenciado. E a gente não pode olhar para o jovem idealista também só com aquele assim, ele tem que se preocupar com uma causa religiosa. Eu citei justamente a Greta aqui antes, porque é alguém vinculada ao idealismo ambiental. A Malala já é alguém vinculado ao idealismo humanitário, no sentido assim, de lutar pelos direitos humanos, já alguém que atua nessa área. E a gente até pode encontrar jovens idealistas, né, na área da medicina, da ciência, da computação, né, da advocacia, da administração, da pediatria. Então, sim, você tem muitos e muitos jovens idealistas em diversas áreas, fazendo a diferença. Hoje, né, com essas startups, com essas inovações, a gente assistia ontem um vídeo, né? Mas a pessoa tem 30 e poucos anos. Dá para considerar um jovem ainda? Eu tenho 34 e sou um jovem, né? A pessoa trazendo assim uma série de inovações que vai modificar a vida de milhões no Brasil, talvez bilhões no mundo, de deficientes. A pessoa com a mão lá que ela fez, que vai reduzir o custo drasticamente de quem não tem a mão, e aquele aparelho vai ajudar. Outro aparelho que ela inventou é que ajuda o cadeirante, né, a ficar de pé. É impressionante assim, isso, só dele olhar o mundo mais do alto, de outro ângulo, isso já muda totalmente a vida do indivíduo. Então eu fiquei encantado quando eu vi essa possibilidade, e realmente é algo que está ainda começando, mas daqui 10 anos vai ser algo tranquilo. Então a pessoa que vivia o tempo todo na cadeira vai poder, em alguns momentos, não sei qual vai ser a frequência disso e como, mas é algo que já está acontecendo. Ela levou uma pessoa lá junto com ela que fez a experiência no dia e estava realmente encantada com a invenção, a inovação, a descoberta. E aí a gente então avança um pouco aqui na obra, aqui na outra parte. Antes de eu entrar nessa parte aqui, eu vou falar das outras obras que o CELD publicou. Já falei nelas de maneira introdutória no começo.
O primeiro livro dessa série foi O Futuro do Espiritismo, que é o título desse capítulo que o Gaston estuda na biografia. Então, o Futuro do Espiritismo, né, lá ainda antes, quase no finalzinho da Primeira Guerra, 1918, eles então reúnem aqui uma série de artigos e publicam em 1918, que a gente vai encontrar no original da Revista Espírita essa série de artigos aqui de Leon Denis. O Olhar sobre o Tempo Presente é a segunda obra da série. E por último, a mais recente agora, que foi lançada inclusive em 2019, a gente vai ter o livro Liberdade e Renovação, que é uma série de artigos escritos em 1900. Aqui eles fizeram um apanhado um pouco mais amplo, artigos de 1900, 1921, 25 e 27. Então vale a pena. Esse livro aqui, para quem tem muita dúvida sobre livre-arbítrio, determinismo, é fantástico. Leon Denis, inclusive, já foi falado aqui em outros estudos, ele traz uma experiência pessoal de outra encarnação, em que ele teve um acesso ali, né, vamos dizer assim, ao seu passado um pouco mais remoto, e ele coloca isso aqui de uma maneira assim, não vou dar spoiler, de uma maneira que realmente chega a emocionar quando a gente lê. É impactante, a palavra talvez seria essa. E voltando então para a obra do Gaston, aí ele vai destacar aqui, mais uma vez, os embates que Leon Denis tinha com o clero católico. E em especial aqui, com o padre Courbet. A coisa foi tão complexa que levou Leon Denis de novo a escrever uma obra em defesa da doutrina diante dos ataques da Igreja, que é o livro chamado O Espiritismo e o Clero Católico. Eu também trouxe aqui, a minha pilha vai diminuindo hoje aqui, daqui a pouco não tem mais nada. Então, O Espiritismo e o Clero Católico é uma obra publicada também pela editora Seld, que a gente recomenda a leitura, mas eu ainda brinco com alguns amigos. Não dê esse livro para quem apenas simpatiza com a doutrina e ainda tem um pezinho no catolicismo. Porque de duas uma. Ou ela vai desistir de ser católica e vai virar espírita, porque Leon Denis esclarece muito essas questões aí que o catolicismo nos ataca, inferno, demônio. Ou a pessoa vai ficar aí que assim, magoada, porque Leon Denis fala abertamente, de uma maneira obviamente crítica, em relação às ideias. Sempre deixa isso muito claro. Leon Denis atacava as ideias, mas não as pessoas. E esse livro foi dividido em duas partes, inclusive lá na época de Denis ele fez isso. O Espiritismo e o Clero Católico é o título, e o subtítulo é As Contradições da Igreja e a Reencarnação. Então Denis utilizava justamente os argumentos que a Igreja atacava o Espiritismo e dizia assim, não, mas vocês nos atacam de falar com os mortos, mas vocês também já conversaram. E aí trazia relatos ali dos primeiros cristãos, né, naquele diálogo frequente. Vai citar vários santos canonizados pela Igreja que tinham uma relação muito próxima com os espíritos. E por fim, ele escreve então ali um trecho, né, praticamente metade da obra, Leon Denis dedica a falar a respeito da reencarnação. É um pouco menos da metade. A reencarnação e a Igreja. E aí também ele vai pegar lá desde o Evangelho, passando pelos pais da Igreja, pelos santos que acreditavam na reencarnação, e dizer assim, vocês estão criticando nós de uma coisa que muitos de vocês acreditam e acreditaram. Então ele utiliza essa tática mais uma vez, assim como já tinha utilizado em outras ocasiões. E é interessante que quando a gente vai ver as críticas aqui, na verdade são às vezes as mesmas ideias faladas por palavras diferentes, né? Igual quando a gente vai falar sobre essa questão de que eles dizem em várias igrejas, eles chamam de falar em línguas, né, que manifesta o Espírito Santo. Então é a mesma coisa, só que as pessoas insistem assim em fazer uma divisão, né? A divisão de seita, a divisão de...
porque aí a verdade tem que estar na seita e é o mesmo fenômeno, só que na seita tem aquele nome, na outra tem outro nome, aí eles acham que são fenômenos diferentes, né? E a parte que me chamou muita atenção também foi a questão do maniqueísmo, né? Que aí ele explica a partir dos próprios argumentos da igreja. Que ele fala aqui, né, do culto que é o espiritismo, escrevia o padre Colbert. Colbert mesmo? Prosseguindo numa ideia fixa, é o culto a Satanás. Aí ele vai falar, não, esse velho símbolo tirado do maniqueísmo já está bem desgastado. Já serviu por tanto tempo que não tem mais eficácia e se trata de um terreno escorregadio para a igreja. Porque justamente é isso, né? É um princípio de sanção moral. É como se a gente pensasse na humanidade assim, lá naquela época, lá do cristianismo primitivo, quando Jesus veio, era como se fosse a infância da humanidade. E aí, a essência é quase essa, porque é uma essência de sanção moral. Paulo vai falar lá no final, nos sanções e gozos futuros lá do Livro dos Espíritos, ele vai falar justamente isso. Olha, é uma base de sanção moral, essa questão de crer no inferno. Mas num século, aí ele vai falar assim, acho que no século, ele vai falar da Idade de Ferro, assim, ele fala, mas se fosse antigamente, na idade lá do cristianismo primitivo, ou até na Idade Média, é compreensível essa ideia, mas hoje nenhuma criança se assusta mais com o inferno. Às vezes ela acha até graça, né? Acha que é uma piada, acha que você está brincando. Então, se a gente insistir em ideias por demais figurativas, sem explicar com um fundo mais racional, você perde a sanção moral da sociedade. Porque aí tanto a pessoa pode achar que ela pode fazer qualquer coisa e que não tem nenhum efeito. Então, assim, não é dessa forma. Existem efeitos, né, para as causas, para as nossas ações existem sanções e existem gozos futuros, só que eles são mais bem explicados e pormenorizados de uma forma racional. Essa parte eu acho muito interessante, né, porque assim, eu já vi o próprio Divaldo falando o quanto o Dante Alighieri lá na Divina Comédia conseguiu bem conceituar o inferno, as camadas lá do inferno, que é o umbral, né? Vamos colocar assim. E aí ele fala, o homem, por muito tempo, a humanidade explorou muito mais o inferno do que o céu, o paraíso, né? Porque a gente conheceu muito mais, talvez, esse purgatório, esse umbral, do que necessariamente a felicidade, né, da vida futura. Mas é um caminho de progresso, né? São vias de progresso. E mesmo... É interessante comparar assim, mesmo esses padres que ficaram ali naquela época, eles vão ter o seu momento de revelação, né? Após a morte, eles vão, nossa, Denis tinha razão. Então não precisa nem haver constrangimento, né? É um esclarecimento racional que nem carece de constrangimento. A gente tem que tomar cuidado também, pegando essa reflexão que você teve aí, que às vezes a gente fala assim, mas o religioso, evangélico, católico, fala mais no inferno que no céu. Justamente por essa questão da sanção. Vem para a igreja que senão sai para o inferno. E como a gente ficou, talvez, muitos e muitos séculos nessas religiões, a gente vem para a doutrina espírita e às vezes fala mais de umbral do que de colônia feliz, de colônia espiritual. Traz isso, né? E vai ver um palestrante, olha, se não fizer caridade vai para umbral. Se você não perdoar vai para umbral. Então você fala mais de umbral do que de nosso lar, por exemplo. Aí você vai falar mais de obsessão. Olha, cuidado com a obsessão. Mais do que de médiuns equilibrados. Então parece que o tempo todo a gente com essa necessidade de valorizar muito mais os aspectos negativos das coisas do que os aspectos positivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado para também não só mudar os nomes do nosso lado, né? Que a gente vai, troca o inferno por umbral, o céu por nosso lar e demônio por obsessor.
Não, e é interessante que até pelas leis humanas, né? O quanto a gente caminhou por essas questões de sanção moral, de uma justiça que antes era punitiva, retributiva, e aí ela vai se tornando preventiva, restaurativa. A gente vai partindo dessa ideia de que olho por olho, dente por dente, que tem que pagar na mesma moeda, e vai falando, não, mas espera aí, como é que a gente vai combater o mal? Será que é fazendo mais mal? Né? Então, assim, você vê que as leis humanas também caminham em consonância com a evolução espiritual também, né? Agora, eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer é que, falando em religião, a gente percebe que quando a gente está lá na pátria espiritual, muitas pessoas não têm nem noção de religião e vão voltar sem saber também nada a ver. Porque a gente vê, eu acho que nas leituras que a gente faz, tem pessoas que estão numa religião, vão para lá e ainda retornam sem ter um conhecimento da doutrina espírita, entendeu? Porque lá parece que seria assim, tipo, para que essa pessoa melhore, mas não é focado que você precisa de uma religião ou não, entendeu? Então, assim, acho que muitas pessoas também retornam depois da reencarnação sem ter essa coisa de religião, né? Por isso que talvez seja muito assim, né? Todo mundo fica preocupado com religião e, na verdade, não há necessidade, né? Porque Deus não violenta as consciências, né? Então ele respeita esse processo, essa evolução gradativa do ser. Ele desencarna, como diz o Tar, chega lá, nossa, eu estou vivo, né? Inclusive, Allan Kardec coloca que um dos maiores sofrimentos no mundo espiritual é justamente daquele materialista que nega a existência de algo além da matéria. Ele nega, e quando ele se vê do outro lado, aí ele fala, poxa, eu estou vivo. Aí ele se reconhece ainda parte, aliás, ele vai negar muito tempo, né? Ele vai negar, vai achar que ele é o corpo e vai passar por uma série de sofrimentos ali. Isso também, caso ele não tenha feito muito bem, porque se for um materialista, um ateu, mas que ajudou muita gente, ele desencarna sem a noção do mundo espiritual. Mas o bem que ele fez foi tão grande que ele vai receber o auxílio, né, dos benfeitores ou daqueles que foram por ele ajudados enquanto encarnados e que agora ficam com uma gratidão tão grande que vão ali ajudá-lo. Mas normalmente, quando Kardec trata desse materialista, é daquele justamente que, além de não acreditar em nada além da matéria, ainda vive somente em torno da matéria. E aí, além da crença, ele tem uma vivência no egoísmo, no orgulho, na vaidade. E aí, esse sim, sem vivência elevada e com a crença no nada, ele vai encontrar muitos desafios e chega um ponto que ele se vê espírito, mas ainda assim tem uma grande chance dele reencarnar ainda na condição de ateu, porque aí ele vai ter que ter oportunidades ali para desenvolver essa questão da própria fé. Eu vou ser médium da Manu aqui, mas provisoriamente só, viu? É porque a gente postaram uma mensagem do Chico hoje, que na verdade eu não sei nem a origem dela, pode ser até que não seja dele, mas assim, é tão de uma tolerância, de uma caridade tão grande que a gente supõe e presume que perfeitamente né? Em que ele fala que da relação da família dele mesmo, né? Que ele nunca constrangeu, nunca criou nenhum tipo de constrangimento, nem fez questão de que os familiares consanguíneos dele viessem para o espiritismo. Porque ele falou assim, mesmo que a religião A, aí ele fala aqui, nunca quis mudar a religião de ninguém, porque positivamente não acredito que na religião A seja melhor do que a B. Nas origens de toda religião cristã está o pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seguir o Evangelho estará seguindo Jesus. Então ele não precisava constranger ninguém se a pessoa já fizesse o bem, já praticasse a caridade. Mas eu acho interessante que ele colocou quase isso aqui, ele colocou de uma forma assim que, de modo que os meus familiares sempre me respeitam a opção religiosa, mas eu também nunca quis convencê-los de que estava com a verdade. A gente pode até achar que é muito pretensioso, mas o Chico vivia tão integralmente o mundo espiritual que para ele era um fato.
E aí, assim, às vezes as pessoas que estavam ali ao redor dele não acreditavam da forma como ele via, do que ele vivia, mas era uma questão de tempo. É uma questão de tempo, porque aí, com certeza, quando elas desencarnaram, elas pensaram, nossa, o Chico tinha razão. É um fato. Não é uma hipótese, é um fato. Então, assim, por isso que não há constrangimento, né? Porque é uma lei natural. E todo mundo, ao seu tempo, vai compreendendo e assimilando. Foi interessante você citar o André Luiz. Eu não lembro em qual livro da série Vida no Mundo Espiritual que tá, não sei se era no Nosso Lar ou nos Mensageiros, mas ele relatar uma conversa de umas mulheres em que elas não acreditavam em reencarnação mesmo. Porque como elas não tinham as lembranças das vidas passadas e nem tinham perspectivas da reencarnação delas, então elas ficavam confusas. Mas será que existe reencarnação mesmo? Então até no mundo espiritual há essa ignorância. E assim, é uma questão de tempo, né? Porque, como a gente vê nas leituras, as próprias reminiscências, elas vão vindo com o tempo, né? E até mesmo quando a gente está encarnado. Então, assim, à medida em que a gente vai progredindo, vai avançando em conhecimento, em sentimentos, a gente vai recordando, né? E entendendo que não precisa constranger ninguém, porque é um caminho natural da evolução, né? Bom, e depois aqui vai dizer que no mesmo ano, portanto 1923, foi publicado Espíritos e Médiuns. Agora já é diferente, agora já é um opúsculo de propaganda, não mais de defesa como o Espiritismo Clero-Católico. Com 70 páginas que, como o além e a sobrevivência do ser, é uma contribuição ao espiritualismo experimental, enriquecida de novas observações e de conselhos relativos à mediunidade. Olha, é uma obra realmente bem interessante. Sempre que eu leio, e por ela ser curtinha, eu já li várias vezes, e o meu tá bem velho, né? O pessoal vai reparar aí. Jonathan focou aqui, Jonathan, mas depois você põe mais bonitinho lá na edição, porque esse aqui, eu fui ver aqui, comprei ele de um sebo. Eu adoro sebo. Esse aqui é a pessoa que foi dona dele, colocou a data, mas não sei se ela colocou quando comprou, em 1979. Então ele está quase soltando as folhas, os pedaços aqui. Eu separei um trecho porque nessa obrinha aqui pequena, eu recomendo ela para muitos médios. O pessoal chega assim, qual a obra que eu quero para ajudar na reunião mediúnica, a me conhecer como médium? Esse livro aqui, ele é fantástico. E Leon Denis vai dar vários conselhos, várias orientações, várias dicas, conta a experiência pessoal dele enquanto dirigente de grupo mediúnico. Então é realmente muito útil nas reuniões mediúnicas, caso o pessoal queira fazer algum estudo de alguma obra. É uma obra muito curtinha que rapidinho se lê. E tem uma parte que eu acho ela bem interessante, porque ele vai recomendar agora, olha aqui, Allan Kardec, pela retidão de seu caráter e a dignidade de sua vida, pela elevação de seus pensamentos, teve o privilégio de atrair espíritos nobres e elevados. Leiamos e meditemos seus livros, que são a expressão da mais pura sabedoria e verdade. Então, por exemplo, em suas obras, este grande escritor se levantou sempre com vigor contra o princípio da mediunidade assalariada como causa de abusos inumeráveis. Na época de Kardec, de Denis, a gente já falou que algumas vezes era muito comum, né? Médium promover espetáculo e vender os ingressos e pro bolso dele, pessoal. Então, isso feria a questão do dai de graça, que de graça recebestes. E aí Denis reforça o papel que Kardec teve também no combate a esse tipo de fenômeno aí, né, visando o interesse pessoal. E o ano de 1922, aqui ele volta um pouquinho, e talvez o 1923 que está ali do outro seja edição nova, porque realmente o que o CELD publica sobre o clero católico, eu até olhei aqui agora, e o CELD sempre colocava ali tipo como é que fala? A imagem, né? Eles escaneavam a imagem da obra original
e ali é 1923. Aí agora aqui o Gaston já volta um pouquinho para 1922. Foi dedicado ao espiritismo na arte, acompanhado de glosas sobre mensagens do esteta e de Massenet, páginas plenas de um delicado encantamento cuja alta significação nos é resumida no comentário final da obra. Então, Espiritismo na Arte, esse meu que está novinho, para para melhorar a média de idade dos meus livros, né? Esse aqui, inclusive, é a última edição lançada pela editora Celd, que nesse ano agora realmente lançou com uma capa nova, ficou bem bonito. É um livro que quem lida na arte gosta muito, né? Quem lida com a música, né, no movimento espírita, com algum instrumento, pintura, é muito bacana. Na verdade eu puxo o saco de todos, você já viu, né? Todos são bacanas, né? Todos eu elogio, então não tem como criticar. Eu falei pra vocês, nesse capítulo aqui, Leon Denis fala de um monte de livro, né? E até dos que ele falou eu trouxe aqui, porque foi colocado depois pelo Celd. E o ano de 1924 foi inteiramente consagrado, né, a esse estudo, cujos materiais deveriam fornecer os elementos para uma nova obra. Então, Leon Denis, em várias oportunidades, como foi no Espiritismo na Arte, O Mundo Invisível e a Guerra, eram artigos mensais que ele publicava na Revista Espírita e que depois ele reunia em forma de obra. E aqui agora o Gaston Lúcio vai se referir ao livro Socialismo e Espiritismo. Esse aqui a gente vai encontrá-lo publicado pela editora Celd e pela editora O Clarim. Então a gente tem duas editoras publicando esta obra muito boa, muito necessária, para que a gente inclusive desfaça alguns preconceitos, algumas questões relacionadas ao tema. E destacamos aqui o que o próprio Gaston... Não, vou ler esse trecho aqui do que o próprio Gaston, você quer ler? Não, pode ler. Pode ler? Então, beleza. Aí o pessoal pode olhar assim, mas gente, mas eles trocam ideia durante o estudo, é claro. E a intenção é justamente essa, é mostrar que aqui é uma gravação de um estudo em grupo, né? Estudo não é porque está sendo gravado, a gente às vezes muda, só põe a abertura, né, Tarso? Um finalzinho. Não, Então, a gente não se preocupa em cortar essas coisas de edição, porque isso faz parte e tem que ser realmente de maneira simples, tranquila. Aqui o Gaston pega um trecho do livro, como fez várias vezes, e traz o seguinte. Fala de Leon Denis agora. Quando o socialismo houver triunfado, os homens compreenderão melhor o universo. Por quê? Vendo na humanidade a vitória da consciência e do espírito, sentirão bem depressa que esse universo, de onde saiu a humanidade, não pode ser, em sua essência, brutal e cego, que existe espírito por toda parte, alma por toda parte, e o próprio universo é uma imensa aspiração no sentido da ordem, da beleza, da liberdade e da bondade. E aí o Gaston complementa: assim, o socialismo pregado pelo grande tribuno é melhor no conjunto que um sistema regulador dos meios de produção e de troca. É, antes de tudo, a realização de um alto conceito do direito e da justiça. Porque o meu comentário é o que fala no direito, assim, sem análise do mérito. É porque, assim, a gente estava comentando antes, eu e o William, sobre essa questão do socialismo, porque me surpreendeu até essa questão do Jean Jaurès, que parece que um socialista completamente diferente do que a gente tem visto, né? E aí na hora que eu pensei aqui de falar isso, me veio até um outro pensamento, que é aquela questão de que quando a gente vai, por exemplo, defender o respeito a pessoas que têm opções sobre o homossexualismo, não quer dizer que a gente seja homossexual. Então, assim, se a gente está falando sobre defender, por exemplo, o respeito a pessoas que se dizem socialistas, então a gente não precisa também ser socialista para defender o respeito a elas, né? E aí
É por isso que eu falei que eu não ia entrar no mérito, porque eu particularmente, assim, sei muito pouco sobre socialismo, não li praticamente nada, né? Mas estamos estudando a biografia e aí esses comentários me chamaram muita atenção, que é uma coisa totalmente diferente do que a gente tem visto, tanto pelas críticas quanto pelos elogios. Porque assim, por isso que eu disse, as pessoas que se dizem socialistas, né? Porque às vezes a gente se afirma uma coisa que a gente nem sabe o que é. E do outro lado, às vezes a gente critica uma coisa que a gente também não sabe o que é. Então assim, há que se ter muito respeito, né? Muito respeito. E a gente tem que estudar tudo, né? Mesmo que de forma hipotética. A ciência trabalha desse jeito. Para a gente descobrir uma ideia nova, a gente tem que trabalhar de forma hipotética. Peraí, deixa eu ler o socialismo e fazer uma sugestão hipotética de que o que ele está falando aqui vai dar certo. E eu vou lendo, entendendo. E aí eu vou imaginando aquele mundo hipotético. Por exemplo, foi o que fizeram Platão e Thomas More na Inglaterra. O Platão com a República e o Thomas More com a Utopia. Eles imaginaram cidades que seriam utópicas, né? Vamos pensar numa cidade perfeita. Como seria uma cidade em que as pessoas vivessem assim, mais felizes, da forma mais harmoniosa possível? E eles estão trabalhando hipoteticamente, porque é só através dessas hipóteses que a gente levanta, da imaginação, né, do estímulo, que a gente vai conseguir chegar a um pensamento melhor. Então, assim, sem entrar no mérito, eu acho que a gente deve analisar, né, e ler tudo que a gente se depara para conhecer coisas novas, né? É a frase do Einstein, né? Uma mente que se abre a uma nova ideia nunca retorna ao tamanho original. Que é sair da ignorância, né? O Steve Jobs não fala tanto de pensar fora da caixinha? É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, né? Então, pensemos fora da caixinha, né? Mesmo que de forma hipotética. É a questão do homossexualismo. Por você defender o respeito aos homossexuais, o respeito aos socialistas, o respeito aos libertários, aos liberais, você não está compactuando com a ideia. Você só está defendendo o respeito pelas ideias diferentes e pelas pessoas. E a gente vive um mundo tão radicalizado, nas opiniões tão violentas, né? Há uma polarização mesmo. E eu observo, e como eu gosto muito de Leon Denis, tudo, aí quase sempre alguns amigos me marcam no Facebook alguma postagem de Leon Denis, desse livro em específico, e eu sou marcado por amigos que vamos dizer assim, que gostam mais da visão à esquerda, né? São esquerdistas, vamos assim chamar, e também pelos da direita. Por quê? Porque Leon Denis teve como é que eu vou chamar assim? A tranquilidade e a honestidade de analisar algumas consequências daquele socialismo mais de alguns ateus socialistas. Porque não é porque a pessoa é socialista que ela obrigatoriamente deva ser uma ateia. E aí você tem alguns que levaram a coisa ali muito ao pé da letra e que tiveram de fato comportamentos desequilibrados e afastados daquilo que nós, enquanto espíritas, defendemos. Leon Denis, no livro, ele fica livre para inclusive fazer algumas críticas, né, a estes. E aí esses amigos meus que são, vamos chamar assim, de anti-esquerdistas, eles vão lá, tá vendo aqui, porque Leon Denis escreveu isso. Só que aí outros amigos, né, mais vinculados à esquerda, eles pegam um trecho do mesmo livro em que Leon Denis defende o socialismo e aí fala, não, mas aqui ele defendeu. Então o pessoal fala assim, mas agora Leon Denis está se contradizendo? Não, porque Leon Denis ele explica detalhadamente a sua posição, né, de que não é naquele socialista materialista, mas de um socialismo espiritualista. Para muita gente pode parecer contraditório, mas aí eu recomendo então a leitura da obra, porque é o próprio Leon Denis que vai dizer isso. Inclusive, Leon Denis vai exaltar muito a figura do Jean Jaurès, né, que foi um pacifista. A gente já falou dele aqui em estudos anteriores. Ele desencarnou em 1914,
anunciando, né, que a guerra estava para começar e fazendo de tudo para evitá-la. Um diplomata, uma pessoa que ele era senador na França, ele ia, né, nas pessoas influentes tentando acalmar os ânimos para evitar a Primeira Guerra. E ele foi assassinado justamente por alguém que queria a guerra. É esse homem que Leon Denis enaltece nessa obra. Então, assim, você pega para estudar a vida de Jean Jaurès, é impressionante, né? Então, vale a pena. O próprio, eles colocam depois aqui, né, o CELD, um texto inédito, né, Jaurès espiritualista, que o próprio Denis, né, coloca ali. Então, vale a pena ler essa obra até para nos desfazer um pouco desses preconceitos que nós temos. Não precisa ler a obra e virar um socialista, vira se quiser, mas para que pelo menos respeite quem se apresenta como um, ou para quem defende a ideia, e aí sim a gente vai vencer um pouco essa nossa ignorância em relação ao tema. E aí a gente vai então aqui para mais um capítulo curto, intitulado na página 269 do livro impresso, e o PDF, página 196, intitulado Leon Denis e Conan Doyle. Eu vou só começar o assunto Conan Doyle hoje, porque ele vai se estender, porque no outro capítulo, Leon Denis vai falar, o Gaston Lúcio vai trazer o Congresso de 1925. E ele é um capítulo tão importante, eu gostaria de começar o próximo estudo com ele. Então hoje a gente vai fazer aqui uma breve introdução a respeito de Conan Doyle, mas dizendo então que foi no mês de abril do mesmo ano, então ele falava aqui em 1924, né, que apareceu O Mistério de Joana d'Arc. Era a tradução de Joana d'Arc Médium, feita por pelo Sir, um título, né, em inglês, Sir Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, é bom a gente lembrar, foi o célebre autor de Sherlock Holmes. E ele passou a ser um grande admirador da obra de Leon Denis. E ele escreveu para o mestre pedindo aí uma autorização para a tradução desta obra. Obviamente, Leon Denis não negou, respondeu que tal solicitação não poderia deixá-lo insensível, autoriza, e a partir dali a comunicação entre eles se torna cada vez mais intensa, cartas e mais cartas trocadas. Aí o próprio Conan Doyle mandava-lhe algumas fotos psíquicas, né? Tem que do próprio, aqui ele vai citar fotos psíquicas do Gelley, né, Dr. Gelley. Eu até trouxe aqui. Gustavo Gelley é autor de uma obra, autor de várias, né, mas tem uma que eu já fiz a leitura dela e para variar, uma obra muito boa, né? Chama Resumo da Doutrina Espírita, publicada pela editora Lake, isso aqui eu não sei como é que, se eles falam no inglês ou no português, né? Mas é tudo sobre a imortalidade da alma. Claro que é uma obra muito apoiada, né, nos fatos, né, nos fenômenos, muito típico ali do estilo inglês de escrever a obra. O próprio Arthur Conan Doyle, indo para mais uma das minhas obras trazidas nesse estudo, ele escreveu duas obras: A História do Espiritualismo, e aqui eu tenho que ressaltar que esta aqui é a última edição feita pela FEB. Muitas pessoas podem edições antigas, A História do Espiritismo, e na verdade a tradução correta é essa, espiritualismo, porque o próprio Doyle, ele não entra muito depois nas questões espíritas, ele vai trazendo ali desde Swedenborg, né, e até o século XX, passa obviamente pelos médiuns espíritas, mas ele traz uma coisa mais ampla, começando com Swedenborg lá no século XVIII. Então realmente é um livro denso, né? São 500, esse da FEB aqui, 558 páginas, mas recomendo, li, gostei muito. E ele escreveu também um livro que eu não sei onde é que ele foi parar, que eu tenho ele também, chamado A Nova Revelação. Todos dois muito atrelados aí nesse espiritismo mais experimental.
tem uma frase aqui que eu tenho que destacar dessa obra, que ela é conhecidíssima em nosso meio, que ele vai tratar a questão do 1848 com as irmãs Fox, né, o famoso 31 de março lá em Hydesville, como sendo o momento em que se deu a invasão, ele chama de invasão organizada dos espíritos. E por que ele fala isso? Porque desde todos os tempos nós temos manifestações espíritas, desde sempre. Mas ele fala assim, que a partir dessa data houve uma invasão, né, e dá até para imaginar, né? Uma invasão não mais desordenada, não mais bagunçada, mas uma invasão organizada dos espíritos. É como se assim, galera, vamos lá? Vamos organizar aqui antes, né? E aí eles se organizam e descem com tudo, porque aí começa a questão das mesas girantes, né, das mesas falantes, que vai chegar lá em Allan Kardec, 1855, vamos colocar aqui. Então, esse é o Arthur Conan Doyle. Quer comentar aí? Eu ia falar do Conan Doyle, mas você falou da invasão dos espíritos, eu lembrei, ó. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. É uma invasão organizada, né? Deixa eu só fazer um comentário sobre o Conan Doyle, que eu achei tão engraçado e ao mesmo tempo até carinhoso mesmo, da parte do Gaston Luce, de retratar essas cartas entre um e outro, entre Denis e Conan Doyle, porque ele fala assim, ó: o velho mestre enviava ao seu novo amigo calorosas mensagens, às quais Sir Conan Doyle respondia num francês um pouco hesitante, com um humor todo britânico. Eu vos saúdo, escrevia ele, como um velho guerreiro na batalha, e também como um grande escritor francês. Era ao mesmo tempo uma saudação amistosa, carinhosa e um pouco engraçada, mas com respeito, né? Com um grande escritor francês. Então é interessante a gente... Eu gosto muito dessa parte da análise biográfica, porque são os traços biográficos e os traços literários do autor, dos autores, dos escritores, que vão ressoando, né, pra gente, porque a gente capta só a leitura aqui, mas pelas mensagens que eles trocavam e pelos comentários do Gaston Luce a respeito dessas mensagens, a gente consegue captar a própria personalidade deles e o carinho e a amistosidade que um tinha pelo outro, né? Porque muitas vezes a gente vê um livro só e pensa assim, nossa, eles deviam ser todos muito duros, né? Muito rudes às vezes, e não, eles têm um estilo todo amistoso e engraçado e carinhoso, né? De trato um com o outro. Então é bonito a gente ver isso e captar esses fragmentos, né? E para finalizar as minhas obras na noite de hoje, o Gaston vai colocar aqui no final que, assim como Gaston, o Conan Doyle fazia comentários bem elogiosos a Leon Denis, um outro amigo de Leon Denis então foi citado, um outro inglês nesse capítulo. Então aproveito para divulgar a sua obra, que é Oliver Lodge. Lodge escreveu uma obra, essa aqui para quem é pai e mãe é duro, viu? Raymond, uma prova da existência da alma. E o bacana, a tradução é de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né, simpatizava ali com a doutrina espírita e também pela editora LAC. Oliver Lodge teve um filho desencarnado na Primeira Guerra Mundial, e aí esse filho vem depois e se comunica em algumas reuniões mediúnicas, e eles vão trazer aqui então esses diálogos. Realmente é muito bacana, é muito legal, e esse livro ficou muito bem ilustrado. Tem algumas páginas aqui colorido, né, algumas mensagens que o pai e a mãe do jovem recebeu dos amigos, fazendo elogios ao Raymond, né? Então é um livro que vai ressaltar muito a questão da imortalidade da alma, da comunicabilidade.
né, dos espíritos com o nosso mundo. Então, quem não leu, eu recomendo também. Então, quem não leu, esses livros são mais ou menos uns 10, tá aqui, né? Já tem uma tarefa boa para 2020. A gente está começando aí. Esse vídeo deve ir, né, no começo de 2020. Então, já tem aí uma meta boa de ler todas essas obras ao longo do ano. E, para finalizar o estudo de hoje, eu vou encerrar com o próprio Sr. Conan Doyle, que, né, apresenta ao público, né, a obra de Leon Denis no elogioso prefácio trazido aqui por Gaston Luce. Diz Conan Doyle: aprecio e admiro tanto o seu livro, dizia ele de Leon Denis, que procurei seguir fielmente o texto o quanto me foi possível. A apresentação de seu tema é tão completa que nada mais me resta dizer, a não ser que estou convencido de que Joana d'Arc é, depois do Cristo, o ser espiritual mais elevado, sobre o qual temos notícias verdadeiras. Fica-se inclinado a se ajoelhar diante dela. Então, com esses elogios, dá vontade de ler também Joana d'Arc médio, né? Bom, então é isso. Com essas palavras elogiosas e carinhosas de Conan Doyle em relação à obra de Leon Denis, a gente encerra esse estudo, né, sobre a vida e obra de Leon Denis, convidando a todos que permaneçam, né, acompanhando, né, esses nossos programas, esses nossos estudos, assim como os demais que estão divulgados aí no canal do Grupo Espírita Leon Denis, também no canal Alimento da Alma. Deixe o seu like, o seu dislike, comente, divulgue, né, vamos nos ajudar, não só esses nossos canais, mas outros vinculados, né, ao movimento espírita, como, vou aproveitar para divulgar também, o canal da amiga Larissa Chaves, o Inspiração, mas que ela vive explicando, né, que no português é Inspiration, sempre também com conteúdos interessantes e que a gente precisa apoiar. Então, que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo Vida e Obra de Leon Denis.